E aí, meus queridos, tranquilidade no coração? Bom, pessoal, isso aqui não é um canal de culinária, né, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu escrevi receita de bolo, mas a ideia não é ensinar culinária, em sim programação para vocês. Eu vou falar um pouco hoje sobre lógica de programação. Eu sou desenvolvedor Python há 3 anos, já dei aula, né, em escolas, na ETEC. E eu gostaria de passar um pouco da minha experiência para vocês, né? E ensinar a respeito de programação de uma forma simples e rápida. Porque uma das coisas que me desanimava quando eu ia aprender programação era vídeos muito longos, né? Vídeos de 30, 40, 50 minutos. Isso me desanimava bastante. Então esse canal vai ser um canal sem enrolação. A gente vai direto ao ponto. E vamos começar aqui a respeito de lógica de programação. O que uma receita de bolo tem a ver com lógica de programação? Bem, pessoal, uma receita de bolo, ela é um passo a passo, né? Quando a gente fala de uma receita, a gente tem um passo a passo, né? De 1, 2, 3, 4, 5, e a gente lê de cima para baixo e vai seguindo as instruções. E é isso que o computador faz, né? Quando a gente vai criar um software, um programa de computador, ele é lido de cima para baixo, né? Ele tem um texto em que é lido de cima para baixo. E o computador ele é bem literal nisso, tá? Ele vai ler literalmente o que você escreve para ele. Claro que não em português, do jeito que eu escrevi aqui, né? Mas ele vai entender literalmente. Tanto que, vamos supor que eu invertesse a ordem aqui, né, das coisas. Colocasse o colocar no forno aqui e eu separar ingredientes aqui. O computador ele iria ler de cima para baixo independentemente, né? Da ordem lógica aqui, né? É claro que um ser humano, quando batesse o olho aqui e visse colocar no forno já no começo da receita, colocar no forno o quê? Né? A gente já ia bugar, né? Bugar é um termo que a gente usa na programação, né? Que vem de bug. É uma palavra em inglês para insetos, né? Mas isso aí já é outro contexto, mas isso tem a ver com erros, né? Erros que acontecem num computador. E aqui na receita de bolo, né? Se um computador fosse ler isso aqui logo na primeira linha, ele ia dar erro, né? Ia bugar o programa de computador, o software, iria dar erro logo na primeira linha. Por quê? Porque tem uma falta de lógica aqui, né? Então, da mesma forma, né? Quando a gente vai programar, a gente tem que se preocupar com isso, né? Com a ordem lógica das coisas. E isso é um algoritmo, a gente chama de algoritmo, tá? Algoritmo. Que é um passo a passo, né? Uma sequência de instruções em que a gente executa alguma coisa, tá? Vou dar um outro exemplo aqui de algoritmo, né? Que a gente podia falar sobre escovar os dentes, né? O que a gente precisa fazer para escovar o dente? Pegar a escova, colocar pasta, escovar os dentes, enxaguar, né? Então, a gente tem um início, né? E a gente tem um fim nesse algoritmo, que é lido de cima para baixo, em que a gente vai executar uma ação. Da mesma forma, são os computadores, eles trabalham exatamente assim, né? Quando ele vai ler um programa, ele lê de cima para baixo. Como funciona um programa, né? Ele tem uma entrada de dados, né? E que são dados. Quando a gente pensa em dado, pensa num dado mesmo, um dado aquele que a gente brinca em jogos, né? Que tem várias faces, 6, 5, 4. O que ele representa? Ele representa uma informação, né? Naquele caso do dadinho, né? Um número, né? Número 6, ou se ele cai em outra face, número 5, em outra face, número 3. Ele representa algo, né? Da mesma forma, na computação, né? Dados é uma informação sobre alguma coisa. Um nome, um e-mail, um telefone, um número, enfim. Tudo pode ser um dado, né? E um programa, num algoritmo, ele tem a entrada de dados, né? Ou seja, o usuário, ele digita um dado, por exemplo, num sistema de login.
ele vai lá, coloca o e-mail dele, né? E aí, esse e-mail, ele é processado, né? Através de uma série de lógicas, né? De códigos. Ele é processado e tem uma saída, que seria fazer o login, né? A ação completa, dar lá para o usuário o perfil do usuário ou as informações do usuário, da pessoa que está utilizando o programa. Então, a gente sempre tem essas ações, né? A entrada de dados, o processamento e a saída. Num programa de computador não é diferente, tá? Outra coisa interessante, né? É que programar, né? Num computador, a gente consegue utilizar variáveis, né? Para poder armazenar informações. O que são variáveis? Eu diria que a variável ela é a alma de um programa de computador. Porque numa variável você consegue armazenar os dados. E a variável, ela é como se fosse uma caixinha em que você consegue armazenar coisas, né? Nessa caixinha a gente coloca uma etiqueta e coloca o dado, a informação. Aqui poderia ser na nossa cozinha, né? Às vezes a gente guarda arroz. Vou dar um exemplo aqui, né? Já baguncei um pouco a minha caixinha aqui, mas enfim, só para vocês entenderem. Na nossa cozinha, a gente tem lá um armazenamento escrito arroz e a gente coloca lá dentro os grãos de arroz. Uma variável, ela trabalha assim, né? Ela tem uma etiqueta informativa e ela tem o dado em si, né? Que no caso da cozinha seria o próprio grão de arroz que a gente coloca lá dentro do armazenamento. Então, variáveis são formas de guardar informações ou dados, tá? E isso é muito interessante, né? Porque no exemplo que eu dei para vocês, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui de fazer miojo, tá? Ferver água. A água poderia ser uma variável, né? Porque eu posso fazer miojo com o quê? Com a água. Então eu preciso de um lugar para armazenar a água, colocar ela. Então, aqui a água seria uma variável. O macarrão também é outra variável, porque é um outro dado, uma outra informação, tá? Inclusive, eu posso usar vários tipos de macarrões, né? De vários formatos. E ele, nesse caso aqui, seria uma variável também. O tempo em que eu espero poderia ser uma variável também, né? Tem que esperar 3 minutos, né? Porque eu guardo uma informação. Que informação? De que eu preciso esperar 3 minutos. Então, eu armazeno isso aqui em uma memória do computador para ele entender que ele tem que esperar 3 minutos. O tempero também pode ser uma variável, né? Em que eu coloco o tempero lá na água e no macarrão, né? Então, vocês percebem que tudo isso aqui são dados, são informações, né? Tempero, 3, macarrão, a água, tudo são dados. E eu tenho o passo a passo aqui, né? Eu tenho a ação, né? Do que eu preciso fazer com a variável, ferver, colocar, né? O macarrão, pode ser na panela, sei lá. E eu tenho a ação e eu tenho a variável. Eu tenho a ação e eu tenho a variável. Eu tenho a ação e eu tenho a variável. E por fim, eu tenho o resultado, né? O esperado aqui, né? Que no caso seria comer o miojo. Então, dito de forma bem simples, né? Um algoritmo é isso, né? Ele é uma sequência de instruções em que a gente pode estar seguindo um passo a passo para poder criar um programa de computador. É isso. Muito obrigado por essa aula. Nos vemos no próximo vídeo. É isso. Valeu. Falou!